Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Estamos concluindo o mês missionário, que teve como tema A Vida é Missão, e o lema Eis-me aqui, envia-me. Que este mês possa ter fortalecido no coração de todos nós batizados o chamado à missão. Um missionário que veio da Alemanha fala com palavras tão fortes e bonitas sobre o que é ser missionário. Diz o missionário que veio da Alemanha, chamado Padre Gunther Lembradi. Ele diz assim: na missão, penso que antes de nós, outros já falaram de Jesus. Ele já está presente no coração de cada batizado. Vamos ajudar as pessoas a descobrir esse Deus que já está presente na vida delas. O missionário é como uma parteira. Assim como a parteira ajuda a criança a nascer, o missionário deve ajudar as pessoas a deixar nascer Jesus em suas vidas. Essas são palavras de Padre Gunther Lembradi. Que sejamos, então, missionários parteiros e parteiras, que ajudam as pessoas a deixar Cristo, que já está presente na vida de cada um, a nascer, a assumir o centro de nossa existência. Iniciamos este mês celebrando o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que, mesmo sem sair do Carmelo, sempre foi missionária. Santa Teresinha que se tornou a padroeira da missão. E hoje quero fazer o relato de um breve fato da vida de Santa Teresinha, que aconteceu em 1896. Ela já estava gravemente enferma de tuberculose e já enfrentava muitas dores e muitas dificuldades. E embora esgotada pela doença, cansada da doença, Teresinha, ela todos os dias fazia questão de dar o seu passeio no Jardim do Carmelo. Certo dia, uma outra irmã disse para Teresinha, ao vê-la caminhando cansada e sofrendo pelo Jardim do Carmelo, a irmã disse a Teresinha: Irmã Teresinha, não seria melhor que você fosse descansar? Respondeu Teresinha: Tem razão. Mas a irmã, ainda intrigada, perguntou para Teresinha do Menino Jesus: Mas eu quero saber, o que é que te dá força para que você continue a caminhar, a passear por esse jardim, apesar da sua grave doença? Então Teresinha respondeu: Eu faço questão de caminhar todos os dias e vou caminhando cada dia por um missionário, para diminuir as fadigas dos missionários nas terras das missões. Ofereço as minhas fadigas a Nosso Senhor. Era o sacrifício de Santa Teresinha por todos aqueles missionários e missionárias fadigados nas terras de missão. Ela oferecia o seu próprio sofrimento para os bens dos missionários mundo afora. Muitas vezes Teresinha repetia: Sou alma pequenina, mas que tem coisas pequeninas para oferecer a Deus, e o faço de coração. O amor de Teresinha e sua vocação missionária se projetavam além da vida. Certo dia, Teresinha prometeu: Depois de minha morte, farei cair uma chuva de rosas sobre a terra, porque quero fazer com que o meu céu possa ser gasto fazendo o bem à terra. Santa Teresinha do Menino Jesus morreu no dia 30 de setembro de 1897. Pouco antes de falecer, Teresinha exclamou: Eu não morro, entro na vida. Ela se tornou a padroeira das missões,
juntamente a São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, que nós celebraremos no dia 3 de dezembro. São Francisco Xavier foi beatificado em 1619 e canonizado pelo Papa canonizado pelo Papa Gregório XV a 12 de março de 1622. O Papa Paulo VI foi quem beatificou São Francisco Xavier. São Francisco Xavier era espanhol de Navarra. Francisco nasceu no castelo de Xavier em 1506. Juntou-se ao grupo de Santo Inácio quando foi estudar em Paris, na França. Era cofundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, e foi um missionário incansável que evangelizou na Índia, na Indonésia, no Japão durante 10 anos, convertendo muitas pessoas à fé cristã. Foi à China, mas não pôde entrar. A Igreja considera que Francisco seja o missionário que mais converteu pessoas ao cristianismo desde o apóstolo São Paulo. Ao longo de sua peregrinação missionária, Francisco Xavier, escreveu várias cartas, nas quais ele narra os lugares que conheceu, os povos que teve contato e os desafios da missão. Vai dizer São Francisco Xavier: viemos por povoações de cristãos que se converteram há 8 anos. Nestes sítios não vivem portugueses, porque a terra é muitíssimo estéril e extremamente pobre. Os cristãos destes lugares, por não terem quem os instrua na fé católica, somente sabem dizer que são cristãos. Ele se preocupava com os cristãos do mundo inteiro. E São Francisco Xavier também fazia apelos dentro das universidades de Paris para que cada vez mais homens e mulheres pudessem se empenhar em sair pelo mundo a evangelizar, a levar a boa nova de nosso Senhor. Ele chegava a ir às faculdades, às universidades, para convocar os jovens para a vida missionária. Tamanha era a inquietude do seu coração para que o nome de Jesus fosse conhecido e amado em todos os cantos do mundo. São Francisco Xavier, ele morreu no dia 3 de dezembro de 1552, estafado da missão. O seu corpo já apresentava marcas de cansaço, porque ele se entregou, se consumiu de fato como uma vela no altar, inteiramente para a missão. Ele morreu, então, tentando entrar clandestinamente na China, que era um dos seus maiores sonhos, evangelizar a China. Que a vida e missão de Santa Teresinha do Menino Jesus e de São Francisco Xavier sejam inspiração para que todos nós, cada batizado e batizada, possam ser generosos com a missão que recebemos de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier, padroeiros da missão. Olá, ouvintes da Rádio Web da Diocese de Colatina. Aqui é a Aparecida, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rio Bananal. Eu sou coordenadora diocesana da Infância e Adolescência Missionária e mais uma vez venho aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a infância e adolescência missionária. Estamos terminando o mês de outubro, o mês missionário, que nos trouxe com muita força a noção da missão que temos no nosso coração a partir de quando somos batizados. Nos tornamos missionários a partir do batismo e devemos anunciar e levar Jesus aonde estivermos. A infância e adolescência missionária é a obra da Igreja Católica que traz esse envia-me às crianças. Eis-me aqui, envia-me. A infância e adolescência missionária, também conhecida como IAM, é a escola de Jesus.
Ser criança e adolescente missionário se resume em amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, testemunhando os ensinamentos de Jesus com a própria vida desde pequenino. No lugar aonde se vive, dando exemplo de amor a Jesus e ao próximo, e todos os dias, com muita alegria, tornar Jesus conhecido e amado. Ser criança ou adolescente missionário é um estilo de vida. E as crianças são muito claras quando assumem essa missão. Com o seu jeito inocente e espontâneo, elas levam Jesus aonde elas estiverem. É um jeito especial de ser. É criança evangelizando criança. A infância e adolescência missionária é uma obra da Igreja Católica que já vai completar seus 178 anos. Uma obra linda que nasceu na França e foi criada por um bispo, Dom Carlos Forbin Johnson, que na época, sem saber como ajudar as crianças chinesas que passavam fome, mobilizou as crianças francesas a rezarem uma Ave Maria por dia e a guardarem uma moedinha por mês, e dessa forma ele salvou muitas vidas das crianças chinesas que estavam a quilômetros de distância da França. Assim nasceu a obra da infância e adolescência missionária. As crianças e adolescentes que participam da infância e adolescência missionária são os protagonistas da missão. Sua experiência e vivência missionária tornam Jesus conhecido e amado em sua comunidade, em seu bairro, em sua família, na escola, na internet onde publicam suas informações, sua vida, e sua oração e colaboração vão além fronteiras. É uma obra mundial. A principal obrigação da criança e adolescente que assume a missão, o estilo de vida de ser missionário, é rezar todos os dias por todas as crianças do mundo e, de alguma forma, sacrificar o seu consumo, o seu gasto, né? o seu dinheiro, economizando e colocando esses valores no cofrinho missionário, que se encontra nas comunidades que têm os encontros da infância e adolescência missionária. Esse recurso que ali é depositado todos os anos, na época da Jornada Nacional da Infância e Adolescência Missionária, é aberto esse cofrinho, os valores são contabilizados e enviados para uma conta específica das Pontifícias Obras Missionárias. E esse dinheiro vai para os lugares aonde as crianças mais precisam. O ano passado, o recurso foi enviado a crianças da África e as crianças do Brasil, com seu sacrifício, conseguiram enviar mais de R$108 mil, que foram utilizados para socorrer crianças em extrema pobreza. No ano de 2020, esses valores serão enviados para ajudar as crianças da Ásia. No próximo bloco, eu falo um pouquinho mais dessa obra linda. Voltando a falar da infância e adolescência missionária, eu gostaria muito de chamar a atenção de todos os ouvintes para que agarrem essa obra linda e façam ela acontecer na sua comunidade. A vida é missão, eu sou missão, você é missão. As crianças e adolescentes são missionários com potencial enorme de levar Jesus. Nossos pequenos missionários estão sempre atentos à realidade local e global, e através da reflexão, da oração e dos encontros, com pequenas atitudes, eles transformam a realidade em algo muito melhor, em algo divino. Nesse tempo de enfrentamento à pandemia do coronavírus, as crianças e adolescentes que conhecem e que são missionárias intensificaram suas orações pedindo o fim dessa enfermidade. Rezaram pelas crianças do mundo todo.
nas suas intenções além fronteiras, pedindo por eles, por nosso país e por outros países. Faz parte das atividades dos grupos de infância e adolescência missionária buscar informações sobre a realidade local e a realidade mundial. Elas buscam saber da situação de vários países, sobretudo daqueles mais vulneráveis, e assim a sua oração e a sua ajuda se tornam missionárias no mundo todo. A vida missionária da IAN, da Infância e Adolescência Missionária, se resume em ser apaixonado por Jesus, pela vida, pelos irmãos e pela obra. A Infância e Adolescência Missionária organiza-se nas comunidades. Ali são preparados encontros onde as crianças estudam sobre um tema, sobre uma realidade local ou mundial, e desenvolvem isso de forma integrada, iniciando com a primeira semana, o primeiro encontro, aonde elas passam a conhecer a realidade missionária daquele assunto. No segundo encontro, isso é aprofundado através da espiritualidade missionária. O grupo vai aos textos bíblicos para entender e se enriquecer espiritualmente sobre aquilo que estão buscando estudar, melhorar e transformar. Na terceira semana, assume-se um compromisso missionário, uma forma de agir para melhorar, para modificar aquela realidade. E na quarta semana, temos a vida em grupo, onde celebramos todo aquele aprendizado e realizamos o testemunho missionário, podendo ir ao encontro daquela realidade, visitar uma comunidade, fazer uma missão nas ruas, em uma praça. Ser criança e adolescente missionário é algo muito bonito e é algo muito real. Quando você começa a trabalhar com as crianças e adolescentes e eles recebem esse ardor missionário, é uma semente plantada que jamais vai morrer. A criança que conhece o ardor missionário de pequena, ela vai ser sempre alguém missionário. Ela vai se tornar um adolescente missionário, ela vai se tornar um jovem missionário e ela vai ser missionária naquilo que ela assumir, dentro da família, como um pai ou uma mãe, ou quem sabe despertar uma vocação missionária e no futuro ser uma irmã, um seminarista, um padre, e ir em missão, ir além fronteiras. Os padroeiros da infância e adolescência missionária traduzem muito bem esse carisma da IAN. Santa Teresinha foi a missionária dentro do convento. Sem sair pelo mundo, ela levou Jesus a todos os corações e ainda leva. E São Francisco Xavier foi um missionário além fronteiras, que foi fisicamente aos lugares aonde ele quis tornar Jesus conhecido e amado. Viva nossas crianças e adolescentes missionários, que desde pequenos ajudam todas as crianças do mundo. Voltamos com o programa Batizados e Enviados, a missão não para. Agradecemos a Cida, nossa coordenadora diocesana da Infância e Adolescência Missionária. Ela que ama esta obra e tem feito todo o esforço para levar a IAN a cada vez mais comunidades e paróquias. Obrigado, Cida. De todas as crianças do mundo, sempre amigos. Com Jesus e com Maria, missionários todo dia. Falando de pessoas apaixonadas pela missão, hoje teremos em nosso programa o testemunho da leiga Maria Sibien, uma apaixonada pela missão de tornar o nome de Jesus conhecido e amado. Vamos ouvi-la. Preste bastante atenção, pois Maria Sibien
nos revela uma trajetória missionária em nossa Diocese de Colatina. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. Maria Cibien, passando sua experiência missionária. Eu tenho muitas coisas para falar, mas o tempo é curto e eu vou usar o que mais me chamou a atenção nessa vida de missionária. Eu, desde criança, fui catequizada pela minha família, especialmente pela minha mãe, muito cuidadosa com a igreja e com as coisas da igreja. A segunda, a Rádio Aparecida, que foi também para mim uma grande catequista. Se eu aprendi liturgia e as coisas da igreja, foi pela Rádio Aparecida. Inclusive o Concílio Vaticano II, eu era ainda criança e eu já via tudo sobre o concílio e ficava encantada com o que a igreja estava fazendo. E quando eu casei, já catequista desde os 13 anos de idade, casei com 23 anos, fui morar em fazendas. E lá na fazenda tinha aquela questão, o fazendeiro e o sindicato, que não se entendia, porque a igreja, e então eles não gostavam da igreja, porque a igreja pregava fé e vida, defendia os sindicatos. Mas o meu patrão, pela graça de Deus, permitiu que eu reunisse o povo da fazenda para todos os domingos a gente viver a palavra de Deus. Às vezes ele chegava, a gente via a gente reunido, não atrapalhava, pelo contrário, respeitava muito. Passando o tempo de fazenda, um tempo o padre vendo meu trabalho, ele foi lá, fez o sacramento do casamento, batizado das crianças, e depois a igreja continuou lá por um tempo ainda, depois que eu saí. Mas agora não existe mais. Hoje eu estou à frente da IAN, Estou à frente da IAN sem nunca ter deixado o Comipa. Comecei no Comipa em 2006 e estou até hoje, Comecei na Nossa Senhora da Conceição e continuo agora na São Paulo Apóstolo. Porém, coordenando na paróquia a IAN, a Infância e Adolescência Missionária. Mas a grande graça da minha vida, no meu tempo de Comide, que eu já participei do Comide, a grande graça foi preparar o CONLA 6, o Congresso Latino-Americano, número 6, que aconteceu na Argentina em outubro de 1999. E aí, nesse congresso, nós tivemos muita preparação, ficamos 3 dias em Colatina, as 4 dioceses juntas, preparando o que seria o CONLA. Daí foi sorteado uma pessoa da nossa comunidade, do nosso grupo, da nossa diocese, para participar do CONLA, e quem foi a Emília, junto com o padre Salles. Dom Geraldo, muito carinhosamente, nos ajudou muito a preparar esse congresso. E depois, em novembro do mesmo ano, nós fomos para Iconha avaliar também lá. Foi uma troca muito grande, uma troca cultural, uma troca... todas as paróquias, pensa de São Mateus a Cachoeiro, E vindo aqui para o Noroeste, Colatina. Então a gente fez um apanhado cultural muito bonito nessa preparação e nessa avaliação do CONLA. Foi muito rico para mim, enquanto pessoa, enquanto missionária. E tudo isso eu aplico agora na minha catequese, aplico nas minhas missões, aplico na IAN, para dizer para o povo que filho de Deus é todas as pessoas, independente de cultura, de classe social, enfim, toda pessoa é filho de Deus e todo filho de Deus é nosso irmão. Então, tem muita coisa mais para falar, mas para resumir o que foi as coisas melhores da minha vida, eu resumo nisso aí. Sendo nós a Igreja Irmã de Marabá, também fui lá por curiosidade, porém não pude conhecer as comunidades dos interiores, porque eu fui no tempo chuvoso e não tinha como chegar
as comunidades que nós ajudávamos enquanto igreja irmã. E fiquei só nas igrejas da cidade, que graças a Deus são bem estruturadas e bem frequentadas. Foi uma riqueza também muito grande conhecer Marabá, a nossa igreja irmã. Muito obrigado, querida Maria Sibien, lá da paróquia de São Paulo Apóstolo, Bebedouro, Linhares. O testemunho desta missionária nos revela uma trajetória missionária em nossa Diocese de Colatina. Aquilo que hoje estamos tentando reestruturar já funcionou e transformou a vida de muita gente em nossa igreja particular. Ser missionário é reconhecer a história, aprender com ela e projetar o futuro. Vamos juntos na construção de uma diocese com um rosto mais missionário. Um abraço às crianças da IAN e também a todos os integrantes do Comipa, da paróquia de São Paulo Apóstolo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações. Que o exemplo de São Paulo Apóstolo transforme cada vez mais esta paróquia de vocês em paróquia missionária. Na sequência, ouviremos o testemunho que foi disponibilizado pelas Pontifícias Obras Missionárias sobre a vida missionária da IAN, tendo hoje a participação de irmãos nossos aqui da Diocese de São Mateus, os nossos vizinhos. Uma alegria para todos nós a participação de Lorena e de Emanuel nos vídeos e nos áudios da Novena Missionária Nacional. Assim, nós entramos em comunhão com a Novena Missionária que está sendo realizada em todo o Brasil. O mês missionário acaba exatamente hoje, mas a missão, essa não acaba nunca. Sempre é tempo de ser missionário, nos mais diferentes modos e situações. Este tempo de pandemia exige de nós criatividade missionária para levar a missão adiante. Ao longo do mês de novembro, continuaremos a refletir as temáticas que foram utilizadas durante a novena missionária, sempre buscando enriquecer os nossos programas com os testemunhos missionários de todos os cristãos engajados na evangelização. Que possa crescer entre nós a consciência de que somos todos missionários. No próximo sábado, a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou nas mais diversas localidades, nosso obrigado. Agora vamos rezar e receber a bênção de nosso bispo diocesano. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, em comunhão com nosso bispo diocesano, Dom Vladimir, oração e bênção de envio. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidecolatina@gmail.com.